Aula, aí. Então, vamos lá, história, segundo ano, segunda aula oficial, né? Aulas que eu estou trabalhando aqui para que se tornem aulas mais interessantes, né? No sentido de visualização e coisa e tal, né? Dá um trabalhão, rapaz, mas é para vocês, né? E é feito com coração, com interesse, né, com vontade de querer ensinar, né, com vontade de querer fazer um bom trabalho, tá? Então nós estamos ali, ó, lá na apostila de vocês, como nós havíamos falado, né, nas primeiras aulas, né, estamos retomando, então, o conteúdo do bimestre passado, nesse trimestre, né, por motivos maiores, né, devido à pandemia e coisa e tal, né. Mas é interessante retomar essas coisas, é bom, né, estamos estudando um assunto que tem pessoas, por exemplo, nós estamos estudando sobre os contratualistas, sobre o absolutismo, né? Tem pessoas que passam a vida inteira, né, trabalhando, estudando sobre isso, a vida inteira, dedicam a vida a isso, 40, 50, 60 anos estudando. Às vezes não um teórico absolutista, né, mas um tema do teórico absolutista. Nós estamos estudando todos eles num em questões do que de horas, né, se formos colocar isso, né, uma carga horária, né? Então temos lá os principais teóricos, né, do Estado absolutista, Hobbes, Bossuet e Baudin. Legal? Vamos lá e vamos ver cada um deles, então. Olha lá, Hobbes nasceu em 1578 e faleceu em 1679. Então, qual que é a teoria de Hobbes para essa formação do Estado absolutista, né? O Estado monárquico absolutista, né? Então, nós temos algumas características ali que nós vamos ver que, né, eles diferem um pouco entre si. Eles têm o que é em comum desses teóricos absolutistas, obviamente, que é a justificação, né, do poder real. Por que o rei tem que ser absoluto? Então, as teorias, né, esses teóricos escrevem para isso, né, para, né, legitimar esse poder absoluto. Olha lá, essa figura do Hobbes ali, Thomas Hobbes, né, o autor é o John Wright, né, e se encontra na Galeria de Retratos Nacionais em Londres, né? Então fiz questão de todas as imagens que eu estou trazendo para vocês aqui, né, nos nossos slides aqui, eu fazer a referência bibliográfica, que eu acho que é interessante e é importante, né, e é justo também. Quando eu peço lá nas provas, lá no enunciado, no cabeçalho, no enunciado, eu peço, olha, se vocês forem usar alguma frase ou mesmo até um texto, né, forem usar nas provas, façam referência, né, façam referência porque é a conduta, né, mais honesta que possa haver, né, com relação às pessoas, quem produz, né, aqui o caso já é um pintor falecido, esse quadro aqui é do, do século XVIII, né? Mas, né, temos que fazer a referência ao autor. Isso é importante e é honesto, né? Mas vamos lá, Hobbes, então, para Hobbes aqui com relação ao ao Estado absolutista. Então, ele busca uma historiografia para sustentar a sua justificativa. Os outros também vão fazer isso, tá? Mas aqui para Hobbes, ali, ó, os homens primitivos viviam em um estado natural, onde uns lutavam contra os outros por riqueza, né? Eu repeti ali, desculpem, poder e propriedade. Ok, riqueza, poder e propriedade. Bem, exatamente, Hobbes está certo, sempre foi assim, né? O mundo sempre foi, desde a época, né, na época do Neolítico, desculpe, Paleolítico, né, Neolítico, a história antiga, né, a formação dos povos, né, as grandes comunidades,
né, sempre esteve ligado à questão da riqueza, sempre esteve ligado à questão do poder, né, e sempre houve uma luta por isso, né? Sempre foi uma luta pela propriedade, tá? Desde os tempos antigos, né? Hobbes também, ó, os homens, segundo Hobbes, segundo o tópico, né, os homens acabaram por perceber a necessidade de estabelecerem um acordo, ou seja, um contrato, para constituírem um Estado que os impedissem de chegar à destruição mútua ou ao caos total. Exatamente. Em determinado momento, teve que haver, né, uma relação ambígua, né, de paz, né, um contrato, né, para constituírem, né, um estado, né, um estado onde as pessoas pudessem conviver juntas, né, sem se matarem. Então, desde o começo, né, desde os primeiros momentos lá, e sempre teve que haver alguém que encabeçasse isso. Jamais poderia existir um estado onde cada um tivesse a razão, ou cada um. Isso daí é o estado da anarquia, onde cada um age conforme o que ele acha correto ou o que ele entende como correto, certo? Então, nós vamos ver posteriormente, né, que o próprio Hobbes, né, ele coloca que o Estado é um mal necessário. Tem que haver o poder, tem que haver as leis, tem de existir isso, né? E tem de existir, tem que também existir, certo? Um poder, né, onde a mão tenha peso, o governante tenha autoridade. Senão a coisa não funciona. A gente sonhar, nós temos alguns modelos posteriormente que nós vamos ver lá na nossa história, né, como alguns poderes, né, que promoviam de uma certa forma a igualdade, a liberdade. Mesmo esses aí, né, tinham os seus, né, os seus defensores e tinham as pessoas que eram representativas, né, pessoas que eram a mais do que os outros, né? Nós vamos ver isso com mais detalhe, não quero me aprofundar muito, senão se eu começar a pirar aqui, eu saio do contexto. Então, e a minha ideia é explicar certinho como isso aconteceu, de que forma que isso aconteceu, certo? Então, o Hobbes, ele legitima, né, dá uma legitimidade a esse poder, mesmo sabendo que esse poder do Estado, ou do soberano do Estado, muitas vezes pode ultrapassar, tá, a sua conduta, né? Legal? Então, Hobbes era um defensor da autoridade do soberano, porém dentro dos limites, reconhecendo a legitimidade e do direito à rebelião. Ou seja, o que ele coloca lá? Bom, olha, o soberano ele tem o poder, mas ele não pode ultrapassar esse poder. Por quê? Porque se alguém, né, se sentir lesado, tá? Ele pode trocar, ele pode exercer não a questão, aqui nós estamos falando né, de direito civil ainda, né? Isso vai demorar um pouco mais, mas dependendo o soberano que, né, um grupo social tenha, há a possibilidade de haver uma rebelião, e essa rebelião muitas vezes pode ser justificada ou pode ter a sua autonomia entendida como legal, né, devido muitas vezes à ação de um soberano, de uma determinada pessoa, né, de um determinado ou de uma determinada forma dessa pessoa governar. Se ele for um tirano, se ele for uma pessoa que exija além daquilo que o povo, né, os seus súditos possam fazer, é obviamente que as pessoas, sabendo que podem ser punidas, vão se unir e vão tentar derrubar, né? Nós vemos isso muito, nós estamos falando da Idade Moderna, né? E como a Idade Moderna, onde que essas pessoas, onde que esses intelectuais buscam, né, o seu referencial? Eles buscam lá na Grécia Antiga, na Roma. Então lá, né, eles entendem que a história lá naquele momento também não foi, ela foi também, ela aconteceu a política, né, da democracia, da república,
né, foram criadas lá, mas mesmo um soberano que muitas vezes servia os seus súditos com clareza, com honestidade, muitas vezes não agradava a todos, né? E essas pessoas que estavam à margem, né, dessa benevolência do rei, muitas vezes tentavam derrubar o imperador ou qualquer alguém ou qualquer pessoa que tivesse um poder expressivo dentro dessas sociedades. Isso é bacana, né? Isso é interessante de se ver. Às vezes hoje, né, a gente olha para o nosso presente, né, e pensa assim, pô, né, o cara lá, né, uma pessoa não pode, hoje no Brasil, né, política é nós vemos o que é uma política hoje, como é que funciona o poder hoje, né, desde o mais baixo ao o topo lá, né? A grande hierarquia, né? Desde o vereador até lá em cima, lá, funciona, né? De uma política de apadrinhamento, onde você, quando entra nessa política, né? Nessa forma de administrar o Estado, né? Seja ela qual for, você tem que seguir, né, o que manda a cartilha lá dentro, né? Não dos bons modos, muito pelo contrário, muitas vezes, né? Por quê? Porque se você for uma pessoa se você for um diferencial lá dentro, né, provavelmente as pessoas vão te derrubar, né? Por quê? Porque as mudanças lá não são tão bem-vindas, né, dentro da administração pública, né? Nós somos um país que, em vez de, né, nós destacarmos no ranking, né, de melhores estudantes, tá? Nós nos destacamos no ranking de um país mais corrupto, um dos países mais corruptos do mundo, tá? É justamente o que? É justamente essa relação que se tem do homem, do Estado, com, né, do político, né, do Estado, com o povo, com as pessoas, tá legal? Então, para Hobbes também, né, o Estado seria relacionado ao Leviatã. Leviatã, o que que ele é? O que é o Leviatã? Leviatã, ele é o nome de um monstro marinho, né, da cultura, da mitologia fenícia, né, que era um monstro que provocava um caos. Deixa eu ler aqui, depois eu explico. Ó. O Estado seria relacionado ao Leviatã, um Estado absolutista. Seria um mal necessário na medida em que, através de um contrato social, a sociedade desejava poderes ao soberano para a manutenção e ordem, para evitar o caos. O homem abriria mão, então, de sua liberdade política, né, da sua autonomia e liberdade política. Todo mundo tem uma liberdade, tem essa liberdade política, né? Se você pode, né, pôr ela em prática, da onde ou onde corresponda, onde você, né, seja, vamos colocar o responsável por algo, por exemplo, dentro da sua casa, né? Você tem ou né, a garotada que assiste minhas aulas ou vai assistir posteriormente no YouTube, sabe que vocês vivem sob a égide da política dos pais. Então, lá cada os seus pais colocam vocês lá, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você é obrigado a fazer isso, você tem o dever de fazer isso e você tem o direito disso. Né? É comum isso acontecer. Então, cada um. Agora, lá fora, né, essa autoridade que os pais têm dentro de casa, né, já não funciona. Eles estão submetidos a uma política dentro de um Estado maior. Tá legal? Então, ele abre dos direitos, né, que ele tem, né, de ser uma pessoa que, né, de ser um patrono dentro de casa, de ter o direito, de ter o dever, de ter a obrigação né, de colocar as coisas em ordem dentro de casa para, né, servir como parte, né, de uma política maior. Então, nem tudo que ele acha correto dentro da sua casa pode ser aplicado fora de casa. Tá legal? Né? Se dentro de casa você tem que, né, sentar, né, diante da mesa, né, para as refeições no horário de meio-dia pontual, lá fora você não pode exigir, o pai de vocês não pode exigir isso dos outros. Ele não pode chegar num restaurante e falar assim, cara, você está comendo.
Ó, já são 2 horas da tarde, agora isso é a hora do almoço. Né? Ou chegar lá, agora é a hora do almoço, não pega o celular. Não pode, né? Lá fora é outra coisa, né? Então, se vive no Estado, se abre mão da tua liberdade em prol a um Estado que confere o que é a ordem, né? Aplica o que é a ordem, o que está relacionado a uma Constituição. Tá? O Leviatã seria o povo. O Leviatã, para a mitologia fenícia, seria um monstro que provoca o caos, né? Então, esse Leviatã seria, para o Hobbes, seria o povo, né? E o Estado seria o herói de tudo, né? Seria vamos colocar, a instituição que de uma certa forma, né? Domestica este monstro, esse Leviatã, o povo. E, de uma certa forma, é verdade, né? Se você não tiver um Estado, se você não tiver uma política, né, onde as coisas, né, funcionem conforme as leis, né, as coisas não vão funcionar. Nós criamos, nós somos verdadeiramente, nós somos esse tal de Leviatã, né? O povo é isso, né? É o monstro que provoca o caos, a desordem, né? Vejo, por exemplo, se vocês notarem, por exemplo, nos últimos anos para cá, né, houve aquelas passeatas, as marchas, né? Era comum chamar de marcha. Então, o que acontecia, né? As pessoas foram para a rua, muitos com claros objetivos políticos, né, de mudança, reivindicando seus direitos e coisa e tal. Outros foram porque todo mundo foi. E a maioria fez isso, né? As reuniões eram marcadas pelas redes sociais, as pessoas iam para a rua e tudo mais, né? A exaltação era tanta por conta, muitas vezes, da bebida, que as pessoas saíam quebrando patrimônio público. Isso daí é o Leviatã, cara. Isso é um monstro, né? Ou, né, recentemente em Curitiba, no calor da festa do carnaval, aqui nem tem carnaval, né, mas as pessoas acham que tem, então vão para a rua bagunçar. E claro, tem todo o direito, porque é um momento é uma festa popular, né? Só não tem o direito de fazer o que fizeram, né? Foi notícia, acho que até nacional, os caras saquearam lojas, né? Tocaram horror, quebraram patrimônio, picharam patrimônio, destruíram tudo aqui, né? Em uma noite, né? Daí alguns que foram pegos, né, em flagrante lá, então, por que isso? Porque a política tá uma porcaria, a política não sei o que tem. Por que o cara não vai lá na casa lá do cara que promove a política lá, badernar, né, cara? Ou vá no centro cívico ali, onde se concentram os 3 poderes, ali encher o saco para ver o que acontece. Não, o cara vai lá, né? Vai lá quebrar a quitandinha do tiozinho lá que ganha o pão lá, né? Aí fica fácil, né? Arrombar a loja lá do coitado lá que vende uma calça por dia lá, né? Então é por aí, né, cara? Nós somos um pouco livres. Não existiu o Estado, se não existiu, né, a segurança dentro de um Estado, a coisa descamba. Tá? Isso não é discurso nenhum, isso é fato. Por quê? Porque o ser humano ele se acha no direito né, do outro com relação ao outro. Primeiro ele, né? Então ele é egocêntrico, egoísta, né? Isso acaba gerando muitas vezes uma condição, né, de anarquia. É legal, bonita essa palavra. Eu gostava muito dela quando eu tinha 15 anos. Tem teorias anárquicas, né? Bakunin, por exemplo. Você tem, é bem interessante. Só que até onde funciona? Né? Teorias anárquicas que são italianas, francesas, inglesas, até suecas, alemãs, né? Existem teorias anárquicas lá dentro de países de primeiro mundo, da educação é primordial e há controvérsias. Imagina, por exemplo, num país como o Brasil, onde na verdade nós vivemos num estado anárquico, né? Nós já vivemos no estado anárquico. O jeitinho brasileiro é anárquico total, né?
você, né, por sua conta e risco, né, achar que tem o direito de furar fila, achar que tem o direito de pegar o benefício social, mesmo ganhando 10 mil reais. Isso é isso é anárquico, é o que ele acredita, que ele pode fazer. Né? Nós vamos entrar mais em detalhes na próxima aula, tá legal? Com o nosso amigo Jacques Bossuet e o outro aqui, Jean Baudin, tá legal? Eu acho que por enquanto é só, ficamos por aqui. Né? Na próxima semana damos continuidade às nossas aulas aqui. É quinta-feira, né? Quinta e sexta nós temos aulas de história, então quinta e sexta que vem nós damos continuidade. Tenha um bom final de semana. O garoto que acompanhou a aula aqui, que é o Pedro, né? Pedro ou Paulo? Deixa eu ver aqui o nome dele. Pedro. Né? E para Opa. quem assiste a aula, né, remota pelo YouTube também, tenha um bom final de semana. Dúvidas, deixe comentários ali, façam, né, como é que é? Comentário, né? Faz um comentário lá e tal, que eu tentarei responder na medida do possível, tá bom? É muita coisa, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa para o bem de vocês aí, tá? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.